A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria externar aos irmãos a minha gratidão a Deus e a honra de estar aqui novamente nessa igreja, como disse hoje de manhã, que também é a minha igreja, porque nós temos um único reino, o reino é de Jesus Cristo. Então eu me sinto em casa quando estou aqui com os irmãos. Amém? E trago também a saudação dos meus pastores, presidente do ministério que eu faço parte, Ministério Sinais de Deus, em Presidente Prudente, na qual também eu trago a saudação deles, porque estou aqui sobre as bênçãos dele, por isso eu creio que Deus, como hoje de manhã, também agora à noite, fará grandes coisas no nosso meio. Amém, queridos? Você crê nisso? Amém, eu também. Amém? Queridos, nós estamos aqui comemorando 79 anos, como está escrito no convite, da Igreja Presbiteriana Independente de Oswaldo Cruz. E na verdade eu estava refletindo sobre isso, porque antes de subir aqui nesse púlpito, o Espírito Santo ministra primeiro para nós. Então desde quando o pastor Douglas me convidou para estar aqui, eu tenho buscado a direção de Deus para entender o que Ele quer falar com a sua igreja. Até porque a comemoração não é apenas 79 anos de uma igreja, mas é 79 anos de um propósito. E um propósito na qual agora nós fazemos parte deles. O que vocês sentiram quando viram as crianças louvando? Qual foi o sentimento que veio ao seu coração quando viu crianças louvando ao Senhor? Entende? Eles já estão aqui cumprindo um propósito. Entende? Então nós que estamos aqui também temos um propósito. E nós precisamos entender cada vez mais o papel da igreja. Porque como eu falei hoje de manhã para os líderes, nós temos que preparar a igreja para os próximos 79 anos. Nós temos que falar de perpetuação. Nós temos que estar, aqueles que começaram lá atrás, talvez não imaginavam aquilo que ia acontecer hoje. Aqueles que lá atrás iniciaram esse trabalho, talvez eles não sabiam a dimensão do trabalho que estava sendo feito hoje. E também nós que estamos fazendo algo hoje, não temos a dimensão daquilo que poderá ser feito daqui a 79 anos. Entende? Então nós temos uma missão também. Nós temos um propósito. E a igreja cada vez mais, ela precisa entender o seu propósito. Por quê? Porque os dias são cada vez mais maus. Haja visto o que aconteceu nesse carnaval. Se alguém viu alguma notícia, se alguém viu algumas imagens, cada vez mais o povo de Deus, o eterno e poderoso Deus, está sendo confrontado. E nós estamos vendo isso acontecer de uma forma muito explícita. Não é mais de uma forma subliminar, mas é uma forma na qual está afrontando o povo de Deus e afrontando o próprio Deus. E nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um papel. Não é só o pastor, não são só os presbíteros, não são só os obreiros, mas cada um de nós que um dia teve o seu nome escrito no livro da vida, precisa entender que você tem um propósito junto a essa igreja. Amém, queridos? Não é simplesmente assistir um culto, não é simplesmente ouvir a palavra, mas é ser edificado por ela para edificar outras pessoas. É entender que nós temos um propósito social, como foi falado tantas vezes aqui do Instituto Vida, não é isso? É um propósito social. Eu não posso ficar apenas nos muros ou nos limites da igreja, mas eu tenho que levar a palavra de Deus a pessoas que precisam no mundo lá fora. E isso começa aqui dentro. Aqui isso começa com aqueles que estão entendendo o propósito na qual eles estão inseridos. Amém, queridos? Então nós estamos inseridos dentro de um propósito. Eu, quando estava vindo para cá pela manhã, eu estava pensando, refletindo, louvando a Deus dentro do meu carro. E eu estava assim, só pedindo a direção de Deus. Pai, qual é o propósito, Senhor? Porque cada vez mais nós percebemos o quê? Que pessoas, elas estão sedentas e carentes pela palavra. Eu estava dizendo aqui para os líderes que nós recebemos na igreja todos os tipos de pessoas, independente de credo, independente daquilo que elas escolheram para suas vidas, e o nosso objetivo é um só, querido, sabe qual? Amá-los. A palavra de Deus, ela diz que pela iniquidade do homem o amor de muitos esfriariam. E nós estamos vendo hoje igrejas frias, não é fria de gritar ou não na presença de Deus, mas é fria de amor, não entendendo que o maior propósito que Deus colocou nas nossas mãos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E nós temos que resgatar esse amor no nosso coração. Nós temos que resgatar esse amor a cada dia, independentemente daquilo que acontece no mundo lá fora. Muitas pessoas ficaram preocupadas com o novo governo, como vai ser.
E eu costumo dizer, não se preocupe, porque Deus não perdeu o controle e nunca perderá. Deus tem o controle sobre todas as coisas, nós vamos falar sobre isso hoje. Por quê? Porque a igreja precisa chegar à sua identidade. A igreja precisa entender o seu papel dentro de uma sociedade. Eu tenho certeza que Oswaldo Cruz é amplamente abençoado pela igreja presbiteriana que está aqui. Amém, querido? Você crê nisso? Nós não apenas viemos aqui ser abençoados, mas nós viemos aqui também para abençoar. Nós viemos aqui para entender que existe uma sociedade lá fora que precisa da nossa oração, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso abraço, que precisa de uma palavra que saia da nossa boca. Eu não sei se vocês está acontecendo em Oswaldo Cruz, mas lá na minha cidade, que é tão perto, que é Presidente Prudente, pessoas de pouca idade estão se suicidando, queridos. Só nesse carnaval, perto da minha casa, foram duas, uma pessoa de 21 anos e outra de 39 anos, que se suicidaram, que perderam o amor pela sua própria vida. Isso está sendo uma condição comum na sociedade. Aquilo que acontecia episodicamente, está acontecendo constantemente. E às vezes essas coisas passam pelas nossas mãos. Pessoas passam pelas nossas mãos. E a falta de uma palavra, a falta de você estar mais próximo delas, isso pode evitar uma tragédia, queridos. Então eu estou dizendo aos irmãos que nesses 79 anos nós temos que comemorar sim, mas nós temos que abrir os nossos olhos para o propósito de Deus para as nossas vidas, para o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. E quando eu estava meditando na palavra, Deus ele me deu 3 palavras que eu quero usá-las para parafraseá-las e trazer hoje uma mensagem para a igreja. Eu falei, Deus me conduza a falar algo que realmente venha impactar o coração das pessoas e que nessa comemoração nós venhamos receber um presente do céu, que é ouvir a tua voz, Senhor, e fazer a tua vontade, ó Pai, que é estar no centro da tua vontade. Nós precisamos entender, queridos, antes de ler a palavra, que aquilo que a Bíblia nos diz, que haveria um tempo que as pessoas seriam amantes de si mesmo. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Esse tempo que está causando tanta iniquidade tem esfriado o coração do homem. Hoje precisamos entender que nós somos muito privilegiados. Se eu estou aqui numa igreja com ar-condicionado, se eu tenho uma condição de ter um carro, se eu hoje me alimento de uma forma maravilhosa, como nós almoçamos hoje, né, pastor Douglas? Né? Inclusive, não vou nem jantar depois desse almoço, né? Entende? É porque Deus, ele tem nos abençoado. Deus, ele tem dado grandes coisas para a nossa vida. E nós precisamos agradecer, porque o homem ele está cada vez mais insatisfeito. Não é assim, queridos? O homem está cada vez mais insatisfeito. A gente percebe que hoje um jovem não quer mais o básico, ele escolhe o que ele quer, não é isso? Uma criança, ela escolhe o que ela quer. Ô bom tempo, aquele que mamãe colocava jiló na mesa e nós tínhamos que comer. Não era assim? Fala a Deus, né? E quando ele estava meio assim, anêmico, ela fazia aquele bifinho mal passado de fígado, delicioso, né? Com cebola, e nós tínhamos que comer, não era isso? Não é? Tem pessoas olhando aí, estão já meio traumatizadas com o fígado mal passado, né? Eu também comi, viu, irmão? Alguém aqui já tomou óleo de fígado de bacalhau? Dá para esquecer daquilo? Não é? Emulsão de Scott, não é isso? E eu fui casar com uma farmacêutica. Olha, né? Entende? Que então hoje a coisa é muito melhor que antes, né? Hoje nós estamos numa situação muito melhor. Agora a pergunta é, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado para abençoar a vida de outras pessoas? O que eu tenho feito para buscar mais almas para Cristo? Eu estava dizendo que o grande propósito da igreja são almas. O grande propósito da igreja é você ver alguém que estava no pecado lá fora e hoje está aqui se alimentando da palavra. O grande propósito é saber que uma alma vale mais que o mundo todo. Nós precisamos entender cada vez mais, queridos, nesse momento de comemoração, que nós temos um grande trabalho ainda por fazer. Nós temos aqui, assim como aquelas crianças estavam aqui fazendo. E às vezes pessoas não conseguem fazer o que as crianças fazem. E nós precisamos começar a entender que nós devemos, assim como nós recebemos, nós estamos aqui hoje gratos a pessoas que lá atrás acreditaram num sonho.
E nós precisamos também nos responsabilizar pelos sonhos das próximas gerações. Amém, queridos? Nós vamos entender o nosso papel e para isso nós temos que voltar à origem. Quando eu quero entender, quando eu quero me entender, aqui tem psicólogos aqui? Algum psicólogo? Tem? Eu vi uma cabeças balançando aí, né? Deve ter, né? Psicólogos. Toda vez que alguém quer uma cura psicológica, uma cura emocional, ela tem que buscar dentro dela mesma, não é? As raízes. De onde inicia essa dor, de onde inicia essa angústia, de onde inicia aquilo que nem ela mesma mais está no estado consciente para saber de onde veio. E quando nós queremos fortificar uma igreja, nós também devemos voltar à origem. Devemos voltar de como ela nasceu. Devemos entender os seus principais pilares. Devemos entender o seu propósito e aonde ela vai atingir. E é isso que eu quero hoje aqui estar pregando aos irmãos. Vamos buscar a origem para voltarmos à essência. Existem louvores que falam isso. Devemos voltar à essência da adoração. Devemos voltar à essência do amor. Não é isso? Nós devemos buscar novamente aquilo que rege a nossa vida e o nosso coração em favor de um ministério que foi colocado nas nossas mãos. A igreja não é só do pastor. A igreja não é só do presbitério. A igreja é de Jesus para atingir vidas, para atingir almas. E eu preciso voltar à origem de tudo. Amém, queridos? Então nós vamos manusear nossas Bíblias hoje. Amém? Então eu peço que os irmãos abram no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 em diante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Ouvi algumas misericórdias, né? Amém, queridos? Assim diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Amém? Agora vamos para o final desse mesmo livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Amém? Querido, não se preocupe que a gente acaba esse culto ainda hoje. Amém? Não fique preocupado. Como eu já almocei e jantei ao mesmo tempo, eu estou tranquilo. Amém, queridos? Então pode ficar tranquilo, até meia-noite a gente acaba. E chegando-se, amém, queridos? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós vamos no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 ao 43. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, no versículo 39 ao 43. Amém, queridos? Assim diz a palavra de Deus.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pai amado, Deus querido, ó Senhor, eu te agradeço pela sua poderosa palavra, Pai. Não anulando a oração do teu servo, Senhor, mas crendo, meu Pai, que a tua palavra não volta para ti vazia, ó Pai. Eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor venha falando a nosso coração, ó Pai. E diminua a mim mesmo, ó Pai, que o Senhor seja engrandecido, ó Senhor. Ó Senhor, que tudo que seja feito nesta casa, meu Pai, seja para a glória e a honra do seu santo nome, ó Deus. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero usar esses 3 textos da palavra de Deus, para que nós possamos resgatar a identidade da igreja de Cristo, e qual a sua função, e qual a sua missão na terra. E por isso eu usei esses 3 textos, não fui eu, mas o Espírito Santo, para que nós venhamos a nos reposicionar. Preste atenção, queridos. Este ano está sendo um ano de alinhamento. Eu não sei se está sendo pregado aqui ou não sobre isso, mas nós estamos vivendo um ano de alinhamento. Eu preciso entender que Deus está posicionando pessoas, igrejas, ministérios em prol de um propósito. Quando nós começamos a ouvir muitos pastores falando a mesma coisa, pregando as mesmas coisas, é porque a revelação de Deus, ela é clara, ela é objetiva, para entendermos que nós precisamos nos alinhar diante daquilo que Deus tem mostrado à sua igreja. Eu preciso entender que eu andei até agora, talvez, da forma que eu quero, com o meu querer e a minha vontade. Mas eu preciso começar a entender os propósitos de Deus. Eu preciso entender que o tempo está passando. Os sinais estão aí evidentes. A vinda de Cristo é breve. Eu preciso entender que tudo aquilo que está sendo hoje mostrado, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, está dentro de um propósito maior que a vinda de Cristo. E eu preciso me reposicionar dentro do meu chamado. Eu preciso me reposicionar como um verdadeiro cristão. Eu vim aqui para falar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Nesse momento de festa, eu quero festejar também que Cristo nos escolheu. Eu quero festejar também que no meio de uma multidão, Ele olhou para mim e apontou e disse: ei, eu escolhi você. E talvez você esteja andando no mundo, independente da tua idade, da sua maturidade, independente do tempo de igreja que você tem, e ainda talvez não entendendo o propósito de Deus na sua vida. Eu falava para os irmãos aqui pela manhã da liderança, falei: olha, eu não estou mais andando, eu agora estou voando, porque eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi a não ficar ansioso por coisa alguma, mesmo essa ansiedade querendo me pegar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem foi aquele que me escolheu. E aqui nessa palavra, onde Jesus Cristo começa a interpelar os seus discípulos, Ele quer saber o que as pessoas lá fora acham que Ele é. Ele pede a opinião de quem está lá fora. Ele primeiro pede a opinião daqueles que ainda não entenderam que Ele era o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Ele queria ver dos próprios discípulos qual que era a opinião daqueles que estavam lá fora. Porque sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a opinião de quem está lá fora é maior do que a opinião de quem está aqui dentro. Muitas vezes a opinião daquele que está lá fora é maior do que a palavra que é ministrada ao seu coração. Porque a opinião daqueles que estão lá fora, muitas vezes, está cegando pessoas para não entender os princípios da palavra e nem o chamado de Deus na sua vida. Então ele pergunta: o que eles acham? Quem eu sou? Quem é o Filho do Homem? E eles começam a citar nomes de profetas. Como até hoje muitos judeus ainda acham que Jesus só foi um profeta e não o Messias, o Filho de Deus. Só que chega um momento que ele vai perguntar para os discípulos: e vocês? Quem acham que eu sou? Agora ele está perguntando para os íntimos, os de perto, para os escolhidos.
Agora ele está querendo levar a consciência daqueles discípulos para terem convicção de quem verdadeiramente ele era. E apenas um se levanta para falar. No versículo anterior, os discípulos falam, mas agora nesse versículo apenas um, ele vai falar quem é Cristo. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala com certeza e convicção que ele estava diante daquele que teria que vir e veio, aquele que tinha um propósito a cumprir na terra. E ele diz claramente: tu és o Cristo, Filho de Deus. Entenda uma coisa, querido, eu vou ser reconhecido por Cristo a partir do momento que eu reconhecê-lo de verdade. Eu vou ser reconhecido por Cristo a partir do momento que eu entenda verdadeiramente quem Ele é e tenha convicção de quem Ele é. Eu vou ser reconhecido por Cristo, porque quando Ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi carne e não sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Isso significa que muitas vezes nós estamos procurando revelações das coisas palpáveis. Nós estamos procurando revelações das coisas visíveis. Mas o padrão de um cristão é um só. O padrão de um cristão é um só. Onde diz que o justo viverá pela fé. O padrão de um cristão não é um padrão natural e normal como todos. Quando eu escolho a Cristo, quando Cristo escolhe a mim, o meu padrão agora não vai ser mais igual a de todos. Eu vou passar por situações, circunstâncias que outros não passam. Eu vou ver pessoas malfeitores tomando os meus lugares. Eu vou ver pessoas tendo vantagens, assim, até às vezes, em cima de mim. Mas o nosso padrão não é o mesmo. O nosso padrão não é natural. O nosso padrão é espiritual. O justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Cristo, ele não vai viver mais de uma forma natural, querido. Ele não vai viver da forma que os outros vivem. Ele não vai ter as coisas que os outros têm, se ele entender que ele foi escolhido como filho, cordeiro com Cristo. Então, a partir do momento que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, quando ele tem a convicção de falar isso, expressar, verbalizar e não ter vergonha e nem medo de entender quem é Cristo. Porque hoje tem pessoas que negam a Cristo todos os dias. Tem pessoas que negam a Cristo com suas atitudes. Tem pessoas que negam a Cristo não falando da sua palavra aquele que precisa. A hora que ele fala com convicção: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, Jesus olha para ele e diz: e tu és Pedro. Tu és Pedro. Ele decreta algo sobre a vida daquele homem que nenhum homem, nem ele mesmo mais poderia tirar aquele propósito dado por Jesus Cristo. Tu és Pedro. E nós temos que sentir Cristo apontando para nós e falando o nosso nome também. Tu és Douglas, tu és Fábio, tu és Adriana. Ele apontando o dedo para mim e falando o meu nome: tu és. Porque a partir do momento que ele fala tu és, ninguém mais pode tirar aquilo que Cristo colocou em você, aleluia. Ninguém mais pode tirar, porque foi o próprio Cristo que disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você está entendendo a origem da igreja, irmão? Você está entendendo o que Cristo diz? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele deu a ele um decreto. Ele deu a Pedro, dizendo: foi você que eu escolhi. Ele decretou algo na vida de Pedro. Só que preste atenção numa coisa. Eu quero buscar outro texto que está 10 capítulos depois, no capítulo 26 do livro de Mateus. O que acontece com Pedro?
no capítulo 26 do livro de Mateus, 10 versículos depois, 10 capítulos depois, o que acontece? Querem buscar na Bíblia? O que acontece no capítulo 26, querido? Aleluia. Hoje é um dia de cura aqui também. Hoje é um dia de cura aqui também. Hoje é dia de restabelecimento de propósito, restabelecimento de ministério. No capítulo 26, Pedro nega a Jesus. Vamos entender isso, querido. Porque hoje eu creio que Deus tem presentes a dar a essa igreja. Eu creio que Deus tem presentes a dar para essa igreja hoje. Honrando 79 anos de luta. Honrando 79 anos de pessoas que aqui estiveram construindo um legado, um ministério, um propósito de Deus. 10 capítulos depois, aquele na qual Jesus apontou e disse: tu és Pedro. E sobre essa pedra, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te pergunto aqui nessa noite, o que Deus já falou para você? O que Deus já apontou para você? O que Deus já falou para você na palavra dele? Porque Pedro é um ser humano como eu e você, ele foi um ser humano como nós somos. E 10 capítulos depois ele nega Cristo, dizendo, horas antes que ele morreria por Cristo, ele foi alertado: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E há 10 capítulos atrás, Jesus tinha dito: Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite. Você recebeu uma promessa. Você recebeu uma palavra. E talvez você tenha errado como Pedro errou. Talvez você tenha falhado como Pedro falhou. Talvez você tenha cometido coisas que não agradaram a Deus. Talvez você não está cumprindo o propósito de Deus hoje na sua vida. E assim também foi Pedro, querido. Pedro foi a primeira pessoa a se reconciliar com Jesus. Pedro foi a primeira pessoa a se reconciliar com Jesus. Porque imagine o que foi para a cabeça de Pedro. Aquele que ele dizia que morreria por ele, ele negou, e sendo avisado anteriormente. Aquele na qual ele disse e apontou: tu és Pedro. Tu és Pedro. E eu pergunto para a igreja: quantos Pedros podem ter lá fora, com promessa, com palavra, com propósito, e que nós precisamos tocar na vida delas? Quantas pessoas, elas dependem de uma palavra, ela depende de uma visita, de um sorriso, de um abraço. Quantas pessoas? Nós precisamos nos alinhar no propósito de Deus para a igreja de Cristo. Não importa se é presbiteriana, se é Assembleia de Deus, não importa se é Deus é amor, sinais de Deus que eu pertenço, não importa. O propósito é o mesmo, querido. O propósito é o mesmo. E Deus está dizendo para você: tu és. Aqui nessa noite. Tu és. Tu és. Talvez você tenha perdido a sua identidade por conta de tantas coisas. Talvez você tenha perdido a sua identidade por conta de pessoas. Talvez você tenha, mas Pedro, mesmo cometendo o erro que cometeu, negando a Jesus, o propósito não morreu sobre a vida dele. E assim eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que independente aonde você caminhou, independente daquilo que aconteceu contigo, o propósito de Deus está vivo na sua vida, em nome de Jesus. O propósito de Deus está vivo. Nós estamos aqui nessa noite comemorando, queridos. E não tenha dúvida, nós estamos comemorando em cima de lágrimas. Nós estamos comemorando em cima de joelhos. Nós estamos comemorando em cima de orações. Nós estamos comemorando em cima de vidas que se dedicaram em favor de outras pessoas, que atingiram a nós, que atingiram o nosso coração, a nossa alma. E a pergunta é: o que vamos fazer para os próximos 79 anos?
O que vamos deixar para os próximos 79 anos? O que vamos fazer para as próximas gerações? Eu perguntei para o pastor Douglas quantas pessoas cabem aqui. Ele falou X número de pessoas. Eu falei, nós temos que ampliar a nossa tenda, irmão. A gente aperta a cadeira, vai caber mais cadeira. Tem mais pessoas lá fora precisando de uma palavra. Essa responsabilidade não é só do pastor, não é só do instituto. Essa responsabilidade é nossa. Porque Deus apontou para mim, apontou para você e disse, tu és. Ela é nossa. E eu preciso resgatar isso no meu coração, querido. Eu preciso resgatar essa verdade no meu coração. Para quem conhece a minha esposa ela é muito dada. Ela fica na porta da igreja abraçando pessoas. Ela abraça, ela beija, ela abraça, ela beija, ela abraça, ela beija. Ela abraça um, ela abraça outro. E uma vez uma pessoa disse assim, olha, eu já fui em muitas igrejas. Eu comecei a frequentar aqui, sabe por quê? Por causa do seu abraço. Eu não me senti bem em nenhuma igreja, eu não me senti acolhido em nenhuma igreja. Mas um dia eu cheguei aqui, você não me conhecia. Você simplesmente me abraçou e me beijou e disse, seja bem-vindo. E essa pessoa está até hoje dentro da igreja. Só por causa de um abraço dado com amor. Só por causa de um abraço dado com amor. Então, se Deus falou, tu és, não seja você a duvidar disso. Se Deus disse, tu és, se Jesus disse, olha, é você no teu trabalho, é você na tua casa, na tua família, é você que foi escolhido para levar essa palavra, levar essa mensagem, levar um sorriso, então faça, para que daqui 79 anos, queridos, esteja alguém falando de nós, esteja alguém falando, olha, nesse 179, 150, 158, não é? 150, na comemoração dos 158 anos, não é? Da igreja presbiteriana, falou, olha gente, teve pessoas que com lágrimas, teve pessoas que plantaram o que nós estamos colhendo aqui hoje. Então quando Deus decretou a essa igreja, ela vai acontecer, ela aconteceu. Quando pessoas talvez tentaram fazer não acontecer, não teve jeito. Porque foi apontado o dedo de Deus e disse, tu és. Tu és. Tu és. Amém, queridos? Tu és. E a porta do inferno não prevalecerão sobre essa casa. As portas do inferno não prevalecerão sobre o propósito que Deus estabeleceu. Mesmo que você erre, mesmo que você fale, mesmo que você cometa erros e se arrependa deles, preste atenção nisso, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Amém, queridos? As portas do inferno não prevalecerão. Isso foi decretado por Jesus. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Os estudiosos da Bíblia dizem que existem mais de 8.800 promessas na Bíblia. Promessas. E nós devemos aprender a tomar posse delas. A gente precisa aprender e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu estou com os desejos esquisitos de começar a louvar, irmãos. Quando me deixam louvar lá na igreja, né? Eu falei, pai, o senhor quer que eu louve? Eu louvo. Eu já cantei tanto para o mundo, né? Porque eu cantava bem, minha irmã. Né? Eu fui dar aula há 25 anos, a voz ficou meio ruim, né? Mas dá para ensaiar, dá para treinar ainda. O senhor quer me usar louvando? Eu louvo. Eu falei para os irmãos da igreja que de manhã, duas meninas, duas jovens, começaram a fazer danças, louvores em adoração através da dança, querido. Está impactando a igreja, aquelas duas meninas dançando dentro da igreja toda, aquela coisa aí, um louvor e aquela dança, a expressão da adoração a Deus através de uma dança. Aquilo tem tocado pessoas.
E eu preciso começar a resgatar aquilo que Deus, Ele quer e deseja da minha vida. Então, nessa comemoração de 79 anos hoje, eu creio, repito, Deus está entregando presentes. Amém? Que Deus está entregando presentes. Deus está entregando presentes aqui na igreja. E eu preciso receber isso e saber, Pai, o que eu faço com esse presente? Porque o presente que Deus dá não é para ficar com você, é para multiplicar. É para multiplicar. Igual aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A lei da multiplicação está onde? Jesus pegou o pão, partiu e deu graça. Ele partiu. É partilhando que se multiplica. Ele multiplicou aquele pão e alimentou uma multidão, partilhando. E nós como igreja temos que aprender a partilhar. Nós como igreja temos que aprender cada vez mais. Não querer fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender que existe um propósito na nossa vida, como na vida de Pedro, que nem o seu erro, nem a sua falha foi capaz de não cumprir o propósito de Deus na vida de Pedro. E assim eu creio também que é o propósito dessa igreja. Amém, queridos? E para isso nós temos que ter algumas convicções. Nós precisamos ter algumas convicções. Porque nós não entramos numa batalha que nós não podemos ser derrotados, não. Nós entramos numa batalha que já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso entender que o problema maior não é o diabo, na verdade ele já foi vencido, ele não é mais problema, se você entender que o problema é você. Se você entender, se eu entender que o problema sou eu. Se eu entender que a maior luta não está fora de mim, que a maior luta está dentro de mim. Se eu tenho algum problema para ser feliz, se eu tenho algum problema para conquistar alguma coisa, se eu tenho algum problema, o problema não está fora, o problema está dentro. E Jesus está aqui para curar você, querido. Para curar o teu coração, curar a tua alma. Para você entender que o melhor de Deus ainda está por vir, amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Eu estava contando para os irmãos aqui hoje de manhã, falei, pergunta qual era o meu sonho quando era criança, não falei? Pergunta qual era o meu sonho quando eu era criança. Eu vim de uma família muito pobre, meu pai caminhoneiro, minha mãe do lar, 5 filhos. Morava numa casinha de madeira, na qual passei na frente dela sexta-feira, sábado. Passei na frente da casinha que eu morava. E o meu sonho era ficar preso dentro do supermercado. Para eu comer tudo aquilo que eu não podia comer. E eu não era gordinho não, querido, eu era magro. Porque alguém vai olhar, mas também é gordinho? Não, eu era magro na época. E bem magrinho. E era o meu sonho. Ficar preso dentro do supermercado para comer aquilo que eu não podia comer, que eu não podia comprar. E hoje? Oh meu Deus do céu, hoje não tem mais compra do mês, tem compra do dia. E perto da minha casa tem atacadão, tem macro, tem açaí, tem tudo quanto é coisa. E tem um mercadinho na esquina quando eu não quero ir longe. Mas eu ainda tenho sonhos. Mas eu ainda tenho projetos. Mas você ainda tem que ter sonhos. Você ainda tem que ter projetos. Você ainda tem que entender que o melhor de Deus ainda não veio sobre a sua vida. Que o melhor de Deus não é ser servido, o melhor de Deus é servir. Eu falei isso para a liderança dessa igreja e posso falar para você. Tem que ficar bravo, ai meu Deus, sobra tudo para mim. Ah, eu que tenho que ajudar. Meu irmão, é melhor servir do que ser servido. Isso tem que estar estabelecido dentro da igreja. E agora eu tenho que saber quais são os pilares que regem isso. Jesus, ele disse. Em Mateus 28, 18, ele disse, chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na... E tem gente preocupada com o Lula. Está aumentando o combustível. Queridos, eu não estou falando de política, estou falando de homens. Não importa qual que é o nome dele, para mim não interessa. Para mim só existe um nome que interessa. Chama-se Jesus Cristo. Aquele que tem todo o poder nos céus e na...
terra. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, irmão, olha o que diz a palavra, todo o poder, não tem nada na mão do diabo. O diabo deve olhar e falar, rapaz, não é culpa minha não. Não vou me demonizar tudo não, irmão. Comprou sem poder comprar, não é? O que aconteceu? A culpa do diabo. Tem gente que vem pedir, pastor, unge a minha caneta para fazer concurso e não estuda. Não, irmão, tem que estudar. Porque a Bíblia diz que você colhe o que você... Já viram pessoas? Tem gente que vende caneta ungida. Passa em concurso. Não precisa nem ir. Você joga a caneta em cima da prova, ela sozinha. E não estuda. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A pergunta é: está chorando por quê? Se você tem um Deus, canta mais ou menos, que cuida de você e jamais te esqueceu. Por que você está preocupado? Se Ele mesmo disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E se você é filho, se você é filha, se você é escolhido como Pedro foi, tu és Pedro. Apenas coloque nas mãos dele a tua dor, a sua angústia. E aqui ele fala algo que a igreja precisa aprender cada vez mais. Não é essa igreja, são todas. Portanto, irmãos, quando a gente estuda a Bíblia, tem que ser assim, entender a riqueza que ela é e os detalhes. Portanto, quer dizer, se foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ou seja, não tem desculpa, irmão. Não tem mais desculpa, não tem mais questionamento. Será a música do Legião Urbana, da época do Douglas, do pastor Douglas, e minha também, não é? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é você que vai fazer, é através de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai conquistar pela sua capacidade intelectual, porque Deus não foi feito para ser estudado, Deus foi feito para ser experimentado. Eu adoro quando as pessoas falam assim, olha, você quer ser feliz? Tenho 5 tópicos para você ser feliz. As 4 maneiras de ser abençoado. Esquece isso, irmão. Experimente a Deus todos os dias. Fale com Ele todos os dias. Ele fala com você. O véu do santuário foi rasgado. Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquilo que Ele manda não é para discutir, é para obedecer, querido. Muitas pessoas estão colhendo coisas amargas só por não obedecer, só por fazer a sua vontade, o seu querer. Vocês acham que chegaríamos a 79 anos com pessoas fazendo o que queriam? Vocês acham que essa igreja chegou, vou repetir, com 79 anos de vida fazendo o que as pessoas queriam? Não, tenho certeza que não. Eu tenho convicção e certeza que ela chegou a 79 anos fazendo o que Deus quisesse que elas fizessem. E nós temos que continuar fazendo, querido. Sabe por quê? Porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, vocês não estão sozinhos. Ele nunca vai nos abandonar, querido. A depressão, o último estágio que alguém tirar a sua própria vida, está nas pessoas que não entendem palavras como essa.
Quantas vezes você abriu uma Bíblia e Deus falou com você? Quantas vezes você entrou num culto como esse e disse: é a última vez que eu vou na igreja? E Deus falou com você. O Espírito Santo tocou no seu coração. Ide. 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 Por quê? Porque foi me dado o poder. Mas eu vou estar sozinho? Não. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A igreja de Cristo precisa se restabelecer dentro de princípios, para que nós possamos comemorar até 79 anos, se Cristo não voltar antes, daquilo que nós vamos plantar hoje. Tem vidas que precisam de nós amanhã. Tem pessoas que precisam de nós amanhã, de uma palavra amanhã, hoje mesmo. E eu tenho que ir. Eu tenho que pregar para as pessoas da minha família. Eu tenho que mostrar através do meu testemunho vivo. Você tem que ser um testemunho vivo de Cristo através do seu comportamento, da sua atitude. Não pode um visitante sentar numa cadeira dessa, olhar lá atrás: oi, fulano está na igreja? Nem sabia que ele era crente. Nem sabia que ele era da presbiteriana. Nós temos que ser testemunhos vivos. Ter um posicionamento claro como um verdadeiro cristão, queridos. Foi muito difícil para mim me converter, foi muito difícil. Eu venho da ciência. Eu venho das coisas exatas. Eu venho da universidade. Eu venho do marxismo. Eu venho de ideologias que querem provar que Deus não existe. Que o homem veio do macaco, do Big Bang. Eu venho de outras ideologias que tentam confundir a cabeça das pessoas, para não entender que quem faz é Deus. Quem tem o controle é Deus. Quem trouxe essa igreja até hoje foi Deus. E eu preciso começar a retomar o meu papel dentro dela. Sabe por quê? Porque esses dias eu estava lendo essa palavra, que é a última palavra, que eu vou parafrasear junto a essas. Onde Jesus estava do lado de Jesus 2 malfeitores. E todos sabem que para alguém ser crucificado, ele tinha que ter uma pena máxima, como se fosse uma cadeira elétrica. Ou seja, o seu erro deveria ser muito grave. Eram 2 malfeitores. Um deles zombava de Jesus: se tu és mesmo o filho de Deus, o rei dos judeus, desce daí e tira nós também. Mas um deles disse assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Presta atenção que o bandido estava dizendo. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha a consciência desse bandido. Olha a consciência desse malfeitor, consciência que muitos cristãos não têm. Ele estava ali assumindo os seus erros. Ele estava expressando ali que ele deveria temer a Deus, respeitar a Deus, coisa que ele não fez. Ele estava no último momento da sua vida, expressando quem Deus era. Recentemente eu já assisti umas 4 ou 5 vezes o filme do Elvis, que está passando na HBO. Alguém assistiu? O filme da história do Elvis, Elvis Presley. Alguém assistiu? Se você buscar na internet, você vai ver Elvis Presley parando o show e louvando a Deus. Você vai ver ele, parava um show e começava: glória, glória, aleluia. A voz é igual. Ele louvava a Deus e ele chorava, porque ele nasceu dentro de uma igreja. Ele foi selado pelo Espírito Santo dentro de uma igreja. Ele sabia quem era Deus, mas ele escolheu um outro caminho. E a hora que acabou o filme, eu estava sozinho na minha sala. Uma das vezes eu estava sozinho na sala de casa, e a voz do Espírito falou assim no meu ouvido. A hora que acabou o filme, a voz do Espírito falou assim, audivelmente: nunca
se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. E esse malfeitor disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, com S maiúsculo, entendendo o senhorio de Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E eu lendo essa palavra, o Espírito Santo me revelou algo que eu nunca tinha percebido, estudado, analisado através dessa palavra. Por que que um dos malfeitores, ele tinha convicção quem era Deus e quem era Cristo? Por que que um dos malfeitores, ele falou com propriedade em temer a Deus e respeitar a Deus, e de reconhecer Cristo como Senhor, como Filho de Deus? Sabe por quê, queridos? Isso não está escrito na palavra, isso é revelação do Espírito Santo. Sabe por que que ele tinha convicção que era Deus? Sabe por que que ele tinha convicção que deveria temer a Deus, respeitar a sua palavra, os seus princípios? Sabe por que que ele sabia quem era Jesus? Porque alguém falou de Jesus para ele. Porque alguém ministrou a ele. A convicção dele não era apenas uma convicção de quem acabara de saber quem era Jesus, não. Ele já sabia quem ele era. E ali ele o aceitou, ele o reconheceu. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ide, igreja. Não importa se é o teu vizinho, se o teu filho, se o teu irmão, se o teu pai, se tua esposa, se teu esposo, aquilo que ele acredita ou deixa. Ide. Ide. Esse bandido, na hora da morte, ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu o seu senhorio. E ele foi salvo porque Jesus o salvou. E eu preciso entender que eu tenho um papel, que com uma palavra, com um abraço, com um estender de mãos, com uma cesta básica, com qualquer coisa que eu possa fazer para o reino, eu posso estar salvando uma alma. E a Bíblia diz, queridos, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A minha esposa, querida, é uma gracinha. Pensa numa mulher de Deus. Ela não fazia nada no reino. Hoje ela ora, ela abre culto, ela prega, ela profetiza, ela cuida das crianças. Esse dia ela foi num culto que nós temos lá chamado Tarde da Bênção. Tinha 11 pessoas. A igreja é para 240 pessoas, tinha 11. Ela chegou feliz. Ela falou: amor, amor sou eu. Amor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que, amor? Uma pessoa aceitou Jesus. Eu preguei a palavra e quando eu fui orar, eu fiz um apelo, a pessoa veio e aceitou Jesus. Tinha 11 pessoas, uma pessoa aceitou Jesus, ela estava feliz. Ela estava feliz, querido, sabe por quê? Porque ela entende que uma alma, independente se tem uma multidão, ela vale mais que o mundo inteiro. Para que o mérito não seja do homem. Ei, igreja de Jesus Cristo, nós estamos comemorando orações que foram feitas pela sua vida. Nós estamos comemorando campanhas que foram feitas para a sua vida. Nós estamos comemorando pessoas que se preocuparam com você. É por isso que você está aqui hoje. E eu te pergunto: o que você tem feito se preocupando com as pessoas que estão ao seu redor, os seus próximos? Precisamos nos alinhar novamente com uma igreja como era a igreja primitiva. Eu vou contar um testemunho de um obreiro, contei aqui de manhã, preciso contar para a igreja. Nós temos um obreiro lá na igreja, rapaz muito simples,
Ele vende sucata, ele faz transporte com uma F4000, sustenta a família dele dessa forma. Rapaz muito simples. Aí ele vendeu uma carretinha para uma pessoa no valor de R$2.000. Uma carretinha, R$2.000. E aí ele precisava desse dinheiro para sustentar a sua casa. Aí a pessoa ligou para ele e falou assim: ô irmão, seguinte, minha mulher aqui brigou comigo. E mulher quando briga, irmão, é melhor não dar corda, né? Minha mulher brigou comigo, não vou poder pagar isso aí. Ela ficou brava, vai sair até divórcio e não sei o quê, e papapá. Preciso devolver a carretinha. Falou que na hora, falou: meu Deus, era o dinheiro que eu precisava. Tá bom, foi lá buscar a carretinha. Isso foi no culto agora, queridos, de sexta-feira passada, agora. Ele começou a contar esse testemunho lá no púlpito. Ele abriu o culto, começou a contar o testemunho. É a hora que ele foi buscar essa carretinha, o Espírito Santo falou assim para ele: pega essa carretinha e dá para o pastor. A gente tem um pastor numa outra congregação nossa, muito simplesinho também. Ele vende verdura, vai no Ceasa buscar verdura, essas coisas, legumes para vender. Ele usa uma carretinha dele está tudo arrebentada, a roda saindo, parafuso, não sei o que lá, né? E não, às vezes não conseguia nem buscar. E é o ganho dele. E ele ouviu a voz de Deus falando: pega essa carretinha e vai lá dar para o pastor Magno. Amém? Amém? Foi lá levar a carretinha para o pastor. A hora que ele chegou com a carretinha, o pastor olhou. Ele falou assim: ó pastor, eu vim trazer para o senhor. Ele falou: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, Deus mandou eu abençoar o senhor com essa carretinha. Ele falou que o pastor pulava, gritava, esperneava, chorava, tudo ao mesmo tempo. E ele lá dentro: e agora, Deus? E no outro dia ele precisava fazer um frete, a pessoa não tinha dinheiro, ele fez o frete, não cobrou nada. E ele contando esse testemunho sexta-feira passada na igreja. Quando acabou o culto, uma pessoa que foi pela segunda vez na igreja, ele pegou um envelope do bolso com o nome dele, Emerson, entregou nas mãos dele e falou: Deus mandou te entregar. O nome já estava dele, o dinheiro já estava dentro. Adivinha quantos R$1.000 tinha dentro do envelope? R$2.000. R$2.000. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando eu faço algo para Deus, sem querer barganhar com Ele, mas de coração daquilo que Deus, Ele tem nos mandado fazer, Deus não deve nada para ninguém. Um dia um jovem rico viu Jesus e todo alegre, se aproximou dele: bom mestre. Ele disse: por que me chamas de bom? Se o único que é bom é Deus, é o Pai que está no céu. Como eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus começa a dizer: olha, tem que fazer isso, isso e isso. Ele diz: mas isso eu faço desde a minha mocidade. Ele falou: mas te falta quantas coisas? Quantas? Uma coisa. Não te faltam muitas coisas, falta uma. Só te falta uma coisa. E ele pergunta: o que é? Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Só faltava uma coisa. Mas ele não quis abrir mão para seguir a Cristo. E eu te pergunto aqui nessa noite: o que pode ser essa uma coisa que pode impedir o agir de Deus na sua vida? O que é essa uma coisa que às vezes pode estar dentro de você? É falta de perdão. O que é essa uma coisa que pode estar dentro de você, que pode estar impedindo o agir de Deus na sua vida? Aquele bandido do lado de Jesus, alguém tem um mérito por aquilo que ele deu, não sei quem é, só Deus sabe. Alguém teve mérito de falar de Jesus para ele, porque ninguém tem essa convicção sem eu ter ouvido falar. E nós temos que ser uma igreja que fala. Nós falamos não só pela voz, mas pelas atitudes, pelos projetos, pelas vidas que nós acolhemos. A igreja tem que falar, tem que expressar o amor de Deus. A igreja tem que mostrar no sorriso
que existe algo dentro dele que nenhuma catástrofe vai tirar dele. Nós precisamos nos reposicionar em Cristo, queridos, para comemorar 80 anos, 81, 85, 90, 100 anos de uma igreja que faz diferença onde ela está. Nós estamos comemorando um propósito, e a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos a igreja não é a placa, a igreja não é o prédio, a igreja tem vida, e essa igreja é você, aleluias, a igreja é você. Ei, você tem que sair daqui hoje, pedindo: Deus, usa-me, Senhor, oh Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer, por quê? Porque a palavra de Deus diz que os caminhos que Deus tem para nós são caminhos de paz. Paz. São caminhos de paz, querido. Eu quero andar nesse caminho, não quero sair nunca mais. Eu não quero mais sair dele. Eu andei muito tempo ignorante desse caminho. Eu zombava dos meus familiares que eram crentes e eu não era. Eles eram motivo de chacota muitas vezes. Da minha boca saíam coisas que estavam indo para a igreja. Mas foi a oração deles que me atingiu. Foi a oração deles que chegou até mim, como meu tio disse no meu batismo. A oração do meu avô, meu tio Lázaro, que eu não conheci, está fazendo efeito hoje. Eu não conheci meu avô, mas eu recebi a sua oração. E nós temos que movimentarmos em favor de um propósito maior. Nós temos que nos movimentarmos e entender que hoje é dia de comemorar. Comemorar o quê? A continuidade. De comemorar o que nós vamos fazer a partir de hoje, a partir de amanhã. Começar a comemorar cada alma que nós vamos ganhar para Cristo. Começar a comemorar cada vida atingida por este ministério. Continuamos comemorando a cada dia, queridos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que quando você for servir alguém, olhar para alguém que está sendo servido por você, lembre-se, não é você que está do outro lado. E por isso você é privilegiado. Não é você que está do outro lado, mas é você que Deus usou, te colocou numa posição para fazer a obra dele. Amém, queridos? Isso é um privilégio. E nós devemos comemorar com muita alegria. Eu peço que a igreja fique de pé. Eu quero, com a permissão do pastor Douglas, fazer uma oração. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você precisa se reconciliar com Deus, eu não vou te chamar aqui à frente, mas aonde você estiver, se você hoje precisa se reconciliar com Deus, se você hoje precisa voltar aos propósitos de Deus, se você precisa voltar a alegrar o teu coração na presença de Deus, se você ainda entendeu que a sua vida não acabou, ela pode estar recomeçando hoje. Eu estava dizendo hoje de manhã que eu lembrei da história de Caleb, que 40 anos depois de ele receber a promessa verbal, ele recebeu a promessa verdadeira. Ele recebeu a promessa 40 anos depois, e a palavra de Deus, ela disse, e Deus o conservou com a mesma força, Deus o conservou com a mesma capacidade que ele tinha há 40 anos atrás. Então não pense que sua vida acabou. Levante-se aqui nessa noite. Pegue aquilo que Deus tem te dado. Pegue na direção de Deus. Esqueça do passado. Esqueça do que te fizeram. E lembre-se, Deus está construindo uma nova história na sua vida. Como hoje nós estamos comemorando 79 anos de uma história que nós vamos continuar. Amém?